fazer um super time para subir, é achar que a gente é infantil aqui, é bobo, e as coisas vão dar certo. Porque não vão dar certo. Pode até dar por obra do acaso, mas não por um planejamento. Até como o próprio Albeci falou naquele corte lá da CBN, que eles não estavam nem olhando para projeto de não subir. Estavam fazendo contrato de 2 anos, 3 anos e não existe o projeto não subir. Eu acho que deveria existir. Para quem é um gestor, deveria existir. Eu vou, inclusive, passar, né, porque hoje viralizou de novo, né, esse corte. Não é de hoje essa coletiva não, desculpa, essa entrevista do Albeci, mas eu vi algumas páginas, até no Instagram, postando, e foi uma pergunta muito boa do Horácio no momento, quando o Albeci não responde conquiste isso. o acesso. Existe um plano para esses contratos de 2 anos, em caso os atletas não cumpram seus objetivos? Bom dia, Horácio. Com relação à sua pergunta, a gente não trabalha com essa possibilidade de não conseguir o acesso ao final do ano, certo? Bom, e agora? Será que eles estão trabalhando com essa possibilidade? Porque o Ceará hoje, 10º colocado, já perdi a conta de quantos pontos aí pro G4, e faltando 14 jogos para acabar a Série B, teria que ter uma arrancada que só um time fez na história da Série B, que foi, se não me engano, o Figueirense. Tem que fazer 10 vitórias em 14 jogos. O time que não venceu 10 até agora, em 24 jogos. Em 24 jogos foram 9 vitórias. Teria que ganhar as 10. Será que agora passa na cabeça deles que o Ceará vai ficar mais um ano na Série B? E assim, quando ele responde isso, Klaus, é porque eu acho que... É porque talvez eles não estejam pensando no Ceará. O planejamento não é sobre o Ceará. Talvez seja sobre a estadia deles no clube. Porque eu duvido muito que o ABC fique pro ano que vem. Então o ABC não está pensando no Ceará. Talvez ele esteja pensando só no que ele pode fazer no Ceará agora nesse ano e tal. Cara, enfim, a galera tá dizendo que foi o Avaí, né, aí que fez a campanha milagrosa, mas enfim. Foi o Avaí. Ele terminou em segundo lugar. Cara, pois é, assim, é difícil entender, porque muita gente pede pra gente falar do Juliano. O Juliano, cara, pra mim, assim, ele não é um mau executivo, não acho, mas não acho que ele esteja totalmente pronto para o tamanho do clube, para o tamanho da pressão. E isso deveria ter sido detectado há muito tempo, né? Principalmente porque é um cara que não estava vivendo o clube, não estava vivendo aquela pressão, não estava vivendo aquele contexto, e eu acho que a gente precisava de gente com mais contexto, mais alma, passado na casca do alho, como diria Sérgio Pinheiro, né? Aquela situação de você ter uma vivência daquele problema que a gente estava passando. Então, ele chega aqui, um peixe fora d'água, ganha toda uma autonomia, e aí não é culpa do Juliano. Quem deu autonomia ao Juliano não foi o Juliano. Não foi ele que chegou a dizer quem manda aqui sou eu. Não. Primeiro que ele custou a querer vir. E quando veio, ele praticamente se tornou o diretor de futebol do clube. Então, é óbvio que eu acho que o Juliano é um cara que, se pudesse não ter tanto peso dentro de um contexto ali, dentro do clube, um segundo executivo, alguma coisa do tipo, tudo bem, mas para ser o principal executivo e não ter percebido que ele não estava totalmente pronto, era melhor ter feito uma mudança, ter trocado o Juliano, ter conversado com o Albeci e, tipo, dar uma afastada no Albeci. Era para ter sido feito algo. Porque eu acabei de ler aqui o que o Landim falou e eu concordo. O Morínigo não conseguiu extrair o melhor do Morínigo. De quem é a culpa? É do Morínigo. O Barroca não conseguiu extrair o melhor do Barroca. Quem é a culpa? Barroca. Guto não está conseguindo extrair o melhor do próprio Guto. De quem é a culpa? Do Guto. Não está muito estranho isso, não? Será que isso não é, na verdade, a consequência? E a gente está deixando de tratar a causa? As causas, né? Porque são várias, mas dentro do clube. Até quando a gente vai jogar panos quentes nas causas? Até quando a gente vai ficar olhando para as causas e apontando o dedo para as consequências? O clube faz isso sistematicamente, como um sistema que se retroalimenta o tempo inteiro. Então não tem solução. Se a gente continuar com a mesma maneira de fazer futebol, os resultados vão continuar sendo iguais, vão continuar sendo medíocres. É como o Léo disse,
O Léo foi muito feliz, né, na live dele de ontem lá do podcast 45, quando ele disse que é um time de meio de tabela, jogando com a alma de meio de tabela, com a direção de meio de tabela. Porque é isso que eles representam hoje. A maneira de fazer futebol do Ceará, a maneira de ser gestão do Ceará é de meio de tabela da Série B. E olhe lá se não piorar. Porque antes era meio de tabela, era rebaba de tabela da Série A. Agora já pulou em um ano para meio de tabela da Série B. São 20 equipes aí que a gente pulou para trás. Verdade. Entendeu? Então, meu amigo, a coisa tá piorando e é rápido. É sintomático. É grave. Só que não é tratado de maneira grave no clube. É normalizado. Normalizam o fracasso. Ah, besteira. Ah, porque estão falando mal de mim na rede social. Esses caras aí querem like. Ah, besteira. Aquele conselheiro ali que fica falando besteira no Twitter. E vão procurando as consequências. As causas jamais tratadas. Funciona assim, é um sistema. E os panos quentes, sempre nos panos quentes. Então as coisas vão acontecendo do Ceará e não é por acaso. Não é por acaso que eu já estou preocupado com 2024. Porque eu concordo também quando o Léo disse que o departamento de futebol do Ceará ele precisa de uma revolução. Tem que ser trocado tudo. Não é só mais Albeci, Juliano, tem que ter uma mudança muito mais profunda. Tem que ter uma verdadeira revolução. Tem que ir mais a fundo para saber o tamanho da necessidade de mudanças e até em outras áreas também do clube. Para que a gente tenha um trabalho mais sinérgico, que se converse mais. Eu vou dar um exemplo agora. Acabamos aqui, a gente está aqui no grupo do como é o nome? Da mídia independente, né, do clube. Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Acabou de sair aqui a informação de que vai ter amanhã a coletiva do Luiz Otávio. Amanhã o Luiz Otávio vai falar com o torcedor. O que eu quero agora, nesse momento, com todo respeito ao Luiz, que é um líder, por que a gente tem que ouvir o Luiz Otávio? Se a gente tivesse uma gestão humana, preocupada com tudo que está acontecendo no clube, quem viria falar amanhã era o Albeci. Quem viria falar amanhã era o João Paulo. Para dar uma protegida nos jogadores. Para dar uma blindada nos atletas, no Guto. Não era hora de jogador falar. Era hora desse grupo se fechar. Era hora desse grupo falar muito menos com a imprensa. Mas cadê o feeling? Cadê o cuidado humano? Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.